Fala galera, beleza? Hoje nós iremos falar um pouquinho mais a respeito dos moluscos, animais de corpo mole e que vivem em vários tipos de ambientes. Vamos lá? Então, para começar a falar aí dos moluscos, vamos retomar. Moluscos são animais de corpo mole e que tem então uma simetria bilateral, ou seja, se partirmos ele ao meio, duas partes serão iguais, não é? Esses animais têm o seu corpo dividido em três partes básicas. Uma chamada de cabeça, outro chamado de pé, outro chamado de saco visceral. A cabeça é onde nós encontramos os órgãos do sentido. Os pés geralmente são utilizados ou para locomoção ou para prender esse molusco a uma rocha, para aqueles que são fixos. E em alguns, como a lula, o polvo, esse pé, né, se transformou em pés que são tentáculos, e tentáculos com ventosas que auxiliam aí na captura de alguma presa ou mesmo na sua locomoção lá no fundo do mar. A maioria dos moluscos possui então uma concha. Mas quem que produz essa concha? Na verdade, todos os moluscos têm uma região chamada de manto. E esse manto reveste o molusco e acaba produzindo então uma substância rica em carbonato de cálcio. E esse carbonato de cálcio, ele vai formar as conchas. Alguns têm conchas internas, outros concha externa e outros nem concha tem, tá? Então, por exemplo, a lula tem uma concha interna, o polvo não tem concha, a lesma não tem concha, o caramujo, o caracol, né? Eles possuem uma concha externa. Então, depende aí da espécie, eles vão ou não ter concha e essa concha, se eles têm, podem ser interna ou externa. Antes de falarmos a respeito das classes dos moluscos, das três principais classes, que são bivalves, os cefalópodes e os gastrópodes, vai lembrar de algumas importâncias dos moluscos. Primeiro, os moluscos podem ser utilizados na alimentação, tanto do ser humano, né, como tá lá na praia, come aquela ostrinha com sal e o limãozinho, né? É utilizado para alimentação de outros animais, não é? Por exemplo, pode comer uma lesma, outros podem comer um polvo, então podem ser utilizados na alimentação de vários seres vivos. Outro, os moluscos eles podem causar doenças ao ser humano. Existe uma doença chamada de molusco contagioso. Esse molusco contagioso, o molusco entra na pele do ser humano e o ser humano então tem que ir lá no médico, no dermatologista, para ela com uma agulha ir removendo um por um desses moluscos que se alojaram na pele. Moluscos também podem então gerar problemas em plantações. Então, algumas lesmas, alguns caracóis podem começar a comer, né, parte de uma plantação, levando a prejuízos. Vale lembrar também que o molusco, um caramujo chamado de Biophalarium, ele serve para que os miracídios se transformem em cercárias e essas cercárias entrem dentro da pele de uma pessoa que esteja nadando e venha gerar então uma doença chamada de barriga d'água ou esquistossomose. Outro, né, fator importante aí, as ostras, elas produzem pérola. Como? Elas então acabam deixando sem querer entrar em um grão de areia. Esse grão de areia então, para não ferir o molusco, ele é revestido por uma estrutura chamada de manto, que secreta uma substância chamada de nácar, e esse nácar então vai sendo depositado camada após camada e vai formar então uma pérola. Outra coisa importante também, já falando aí dos bivalves, esses que têm as conchas externas, duas conchas externas, eles também são utilizados para a formação de artesanato. Então, eles têm uma coloração bonita, então é utilizado para fazer colar, para fazer brincos,
no passado era utilizado para fazer botões de camisa, de camisetas, né? Hoje não, hoje chinês, japonês já fazem pérola, que é sintético, os botões são sintéticos, né? Não precisa se utilizar mais esses moluscos. Então, vamos ver algumas imagens e ver as características de cada um dos 3 principais filos dos moluscos. Vamos lá! Então aqui a gente consegue ver algumas figurinhas, né? Aqui nós temos um náutilo, aqui nós temos um caracol, né? Aqui você tem uma ostra, aqui um mexilhão, uma lesma, aqui você tem uma céfia, aqui uma lula e aqui um polvo, né? Então vamos lá para as 3 principais classes. Classe dos bivalves ou classe bivalvia. Esses animais, eles vivem geralmente ou em água doce ou em água salgada, tá? Então o mexilhão, a ostra, os berbigões aqui, tá? Berbigões geralmente eles vão viver enterrados, enquanto esses outros animais não. Eles vão geralmente aderir a algum substrato, ou uma rocha, um coral, tá? Eles possuem então 2 valvas presas, né? 2 conchinhas, uma ligada à outra, por músculos bem firmes, bem rígidos, tá? E como eu já havia falado, as ostras também podem produzir as pérolas por meio do nácar. E o pé e a cabeça desses animais, lembra que todo molusco seu corpo é dividido em cabeça, pé e saco visceral ou massa visceral. O pé e a cabeça desse animal é bem reduzido. Tanto é que no passado, até quando eu estudei, em vez de bivalves, eles eram chamados de pelecípoda, porque os pés tinham formato de machado, né? Então, pelecípoda significa pés em formato de machado, porque o pé é bem fininho, bem reduzido. Esses bivalves, então, eles têm aí o sifão inalante, onde eles vão entrar a água, que vai ser filtrada, as brânquias vão retirar o oxigênio, vai ocorrer a filtração, eles vão se alimentar e posteriormente essa água sai. Só lembrando que quando ocorre aí a filtração, pode ocorrer que micro-organismos entrem e fiquem aderidos, armazenados nesse bivalve, e você, ao comer o bivalve, possa aí desenvolver algum tipo de doença. Por isso é muito importante saber qual é a origem dessa ostra que você está comendo, porque ela pode estar contaminada, por exemplo, aí com cólera. Filtrou a água que tinha a bactéria da cólera e ficou contaminado. Ou pior, pode ter aí substâncias que foram acumulando, né, substâncias tóxicas, metais pesados que foram acumulando aí nesse animal e você, ao ingerir, acaba se intoxicando. Beleza? Então vamos lá, continuando os nossas classes, nós temos então a classe dos gastrópodes ou classe gastrópoda. Gastro significa estômago, pod significa pés, ou seja, aqueles que têm os estômagos ligados aos pés, ou os pés ligados no estômago. Eles podem viver tanto aí em água doce, água salgada ou terra úmida. Caracol, né, e as lesmas tendem a viver aí em terra úmida. E caramujo gosta bem aí de água. Como a gente já falou, tem o caramujo importantíssimo, que é o causador, o que vai acabar participando do ciclo reprodutivo da barriga d'água, né, da esquistossomose, que é o biofalário. Então, esses animais, os pés deles são bem desenvolvidos, tá? Que uma musculatura desenvolvida para que ele possa andar. E próximo à boca eles têm uma glândula chamada de glândula pedal, que vai produzir aquele muco que vai diminuir então o atrito para que esse animal possa se locomover mais facilmente. Eles possuem então uma língua raspadora chamada de rádula, e essa língua raspadora ela vai triturando aí os alimentos para que esse animal possa comer, tá? Exemplos de gastrópodes são aí caramujo, a lesma e o caracol. Aqui só mostrando algumas características desses animais, né? Eles possuem a concha externa, tirando a lesma, né, que não tem. Tem olhos que erguem, ou tem os tentáculos, né, que erguem os olhos desses animais, tá bom? E
vamos lá. E por último, a terceira é a classe dos cefalópodes, ou classe cefalópoda. Céfalo ou encéfalo com podes, aquele que tem os pés ligados à cabeça. Então, esses animais, os cefalópodes, são encontrados somente no mar, ou seja, eles são exclusivamente marinhos. A exemplo, então, polvo, a lula, a céfia, o náutilus, né? O polvo sendo um deles que não possui concha, porque o náutilus possui uma concha externa, né? A céfia e a lula possuem uma concha interna, o polvo não tem concha, tá bom? E como eu já havia falado, os pés desses animais se transformaram então em tentáculos, e se você olhar aqui na figurinha, os tentáculos cheios de ventosas, e essas ventosas auxiliam na captura do seu alimento. Então esse animal gosta aí bastante de comer alguns peixes, alguns crustáceos, né? Então essas ventosas ajudam a prender a sua presa. Então, algumas características interessantes dos cefalópodes. Eles possuem então cromatóforos, que são células que estão envolvidas no processo de camuflagem. Então existem animais que fazem uma excelente camuflagem e bem difícil então de um predador o encontrá-lo. E para fugir do seu predador, além da camuflagem, esse animal também tem uma bolsa de tinta que libera essa tinta no ambiente, e esse ambiente aquático fica bem turvo. O predador não consegue visualizar esse cefalópode e ele vaza. E nisso, então, quando a água se torna um pouco mais visível, o predador não consegue mais encontrar onde está, por exemplo, esse polvo ou essa lula. Pessoal, ficamos por aqui. Espero que todos tenham gostado. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe com seu colega. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, que assim que sair uma nova videoaula, você será o primeiro a receber. Forte abraço, até mais e tchau, tchau!